tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Nós estamos super animados porque hoje é o nosso segundo encontro do podcast com as nossas rainhas que eu vou apresentar daqui a pouquinho para vocês. Eu e o Romeu ficamos muito felizes desse projeto, está sendo um sucesso. E claro, a gente está trazendo histórias reais aqui para vocês, histórias de mulheres que começaram, muitas do nada, né? Tem umas que nem eram manicures também, e algumas que vão trazendo histórias assim, como que mudou, como que foi que aconteceu, para chegar onde elas chegaram. Então, talvez se você está assistindo esse podcast, dê aí clareza para você, te traga muita sabedoria, usem a história delas como inspiração para vocês acreditar, porque o que vocês vão escutar hoje aqui vai ser babado. E já compartilha com as amigas de vocês para conhecer o nosso canal, curta, segue nós aí, ativa o sininho, essas coisas todas aí para vocês ficar por dentro. E vocês que estão aqui no Instagram, sejam muito bem-vindas. Quem quiser ir fazendo pergunta para as meninas, a gente vai intermediando aqui para que a nossa conversa fique mais gostosa. Então, antes de tudo, quero agradecer a Deus mais uma vez por esse dia maravilhoso. O Romeu, meu esposo, que sempre está aqui junto comigo, me apoiando. E o Jean, nosso cameraman. E agora eu vou apresentar a vocês oficialmente as nossas rainhas. A Jaque e a Luciana. Luciana? Luciana. Vieram diretamente de Curitiba, do Paraná, para contar um pouco dessa história para vocês. E eu vou deixar elas dar oizinho para vocês agora. Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu me chamo Jaqueline e gaguejei. Primeiro travada, podcast, né? Primeira travada, o primeiro corte aqui já. Já vai ser um meme. Já vai ser um meme daquela travada. Vocês acham o quê? Que é tipo, ai, olha lá, tá lá com a Jana. Gente, pra mim, eu não sei fingir costume. Eu já falei pra Jana, eu não sei fingir costume, porque ela sempre foi uma inspiração. Quando eu fiz o primeiro curso, eu lembro que eu fiquei muito feliz de poder fazer o primeiro curso com ela. Então, às vezes, estar com ela, pra mim, é algo muito importante, porque ela é uma inspiração, é verdade, isso é inspiração, de verdade mesmo. Obrigada. E? Oi, boa tarde, gente. Mais uma vez, olá. Eu nem tenho o que dizer, né, de estar aqui. Eu comentei com a Jana que eu falei para uma cliente, ela perguntou o que é podcast. Eu falei, eu tô na Globo, porque para mim é bem mais importante. Muito mais importante, porque assim, sabe aquele negócio de que você venceu na vida? Para mim, isso aqui é vencer na vida. Uau! É você chegar aonde eu cheguei. Tá. Arrasou. Arrasaram. Já começou já com o pé, já, né? Com tudo, né? Já dando no na peito. direito. Bom, meninas, hoje nós vamos contar a história dessas duas rainhas, que hoje elas são nossas educadoras, formadas pela nossa escola, são educadoras independentes, mas independente é o modo de dizer, porque a gente tá mais ligado do que vocês imaginam. Então, esse que é o bacana do nosso trabalho, mover o mundo através das unhas, ver o quanto cresceu e saber que dá resultado, saber que a gente conseguiu tocar nelas e ver esse resultado, cara, não tem preço. Até a gente estava conversando na hora do almoço, que a gente almoçou juntas hoje, a Lu comentou, vocês fazem a gente ver, além disso, né? Não é só a técnica em si, porque senão todo mundo teria chegado no pódio onde todo mundo quer. Não é só a unha em si, vai além, mentalidade, coragem, deixar as crenças para trás, ir com medo mesmo, né? Então, eu vou deixar as meninas falar aqui, porque senão a gente vai passando aqui. Eu acho que você tem um negócio aí, né? Eu? Ou é depois? Já tinha me esquecido. Depois. Não, é agora mesmo. Agora? Não é caipira, tá, meninas? Eu já nem tô tomando nada, porque senão eu começo a dar risada, é café. Gente, vocês sabem que eu amo e você deu já um pitaco de meio-dia. Eu já peguei no ar, mas eu já tinha feito de manhã. Trouxe uma lembrancinha para vocês, decoração literalmente, porque é uma forma de agradecer vocês, de ter vindo, deixado a família de vocês, compromisso, estrada. Eu sei que não é fácil, mas esse dia de hoje vai ser assim surreal, sabe? Quero que seja um dia incrível para vocês e que esse podcast traga muitos frutos, que mais pessoas possam conhecer a pessoa maravilhosa que vocês são. E eu que tenho a sorte de ter vocês, porque no meio de tantas pessoas vocês escolherem eu e o Romeu para ser educador de vocês, para ser mentor, né, nesse trabalho, não tem preço.
tá? Então, claro, é uma lembrancinha que vocês vão adorar, eu acredito, porque eu ia amar. Gente, quem sabe, né? Eu amo a Cacau Show e hoje eu vou dar esse presente para as meninas. Espero que vocês gostem. A mensagem da caneca eu acho que é bem massa. Mostrem aí para as meninas verem. Vamos começar ganhando presente já. E a gente começa chorando, né, Jaque? A Jaque falou, eu vou chorar. Eu falei, eu não, eu tô ótima. Eu sou dura. Mentira. Que lindo. Leia a mensagem aí para as meninas. Para você, guardei o meu melhor sorriso. Cada momento com você é especial. Ai, Eu posso falar? Pode, é pra falar. Eu conversei com a Jaque, a gente conversou horrores, tá, gente? Porque eu falo só um pouquinho. As Vocês minhas querem clientes colocar sabem. embaixo ali para a sacolinha para não te atrapalhar? É. E eu e a Jaque, a gente estava conversando muito a respeito disso. De vocês. Que assim, a gente... Para vocês que estão vendo, eu não sei se vocês vão acreditar, mas para gente que faz parte hoje da família, tá? JR, eu e a Jaque, a gente está aqui juntas para nenhuma mentir e a outra confirmar. Gente, o Romeu e a Jana, às vezes a gente manda mensagem assim, uma coisa tão boba. Oi, eu preciso disso, Romeu. O Romeu e a Jana respondem. Você, prontamente. Isso faz muita diferença na vida da gente, tá? Muita diferença. O que vocês fazem pra gente é muito especial. Nada paga isso. Nenhum valor paga isso. Porque às vezes pra gente é uma coisa bem boba, mas a gente tá em pânico. A gente não Sim. sabe o que fazer. Entendeu? Você fala assim, nossa, mas uma duvidazinha dessa, será que a Lu não sabia? Será que a Jaque não sabia? Mas a gente está em pânico ali. E na hora vocês respondem. Isso faz muita diferença. Que Tá. bom. Muita diferença mesmo. Então, só gratidão por tudo que vocês têm feito pela gente. Amém. Tamo junto, né? Com certeza. Esse é o Meu nosso Deus. trabalho, esse é o nosso propósito, porque a gente, que nem eu falo pra Jana, né? Tem um monte de gente, hoje a gente tá com podcast, né? Então tem um monte de gente que pede. Até esse dia apareceu umas pessoas que a gente nem conhecia. Queriam participar. Queriam participar. A gente nem conhece. Como é que eu faço para participar do podcast? Então, assim, a gente aqui, o nosso intuito, nosso foco é trazer só as alunas. A gente não vai trazer outras pessoas. Só quem é aluno, é exclusivo. Porque a gente quer dar essa voz para vocês, para que vocês cresçam, para que vocês também se desenvolvam, né? Porque querendo ou não, isso aqui também quebra uma barreira, porque a primeira vez dá um frio na barriga. Que não seja a primeira vez, que vocês possam retornar em uma outra oportunidade, né? Com certeza. Mas e a gente, da mesma forma como vocês escolheram a gente também escolheu vocês, né? E a gente fica muito feliz, porque vocês também são fiéis a nós, né? Estão nesse processo junto com a gente, acreditam no nosso sonho como a gente acredita no de vocês. E tem muita gente, infelizmente, até nós estava conversando ontem, tem muita aluna que se afasta, desaparece, sabe? Vem ali, pega o conhecimento, agora eu não preciso mais deles e vou seguir. Tudo bem, não tem problema, eu acho que cada um é livre para fazer o que quer, né? Só que eu acho que é tão legal, é tão bonita essa troca, essa reciprocidade, eu te ajudo, você me ajuda, vamos se ajudar. E a gente sente falta. E a gente Meu fica Deus, eu não sei vocês, mas eu digo pro Romeu, meu, cara, que saudade das meninas. Claro que às vezes numa turma inteira não é todas que tem essa conexão, né? Sim. E vocês sabem disso, porque vocês também já estão dando aula. Mas tem pessoas assim que você fica, meu Deus do céu. Aquela ali é uma parada. E vocês vão ver como vocês sentem falta dessas pessoas quando... Meu, ai, que saudade da risada dela, do que ela falou, da companhia. Uma companhia agradável. Às vezes eu digo pro Romeu, às vezes a gente quer conversar de assunto sobre o nosso trabalho e a gente não tem com quem conversar. Se não é vocês, vai ser quem? Entendeu? Vocês têm a mesma linha de raciocínio, têm o mesmo propósito, têm essa sede de mudar a vida das pessoas, ajudar através da unha, né? Então, eu acho que é isso o nosso trabalho é isso, gente. Eu disse, se não for assim, não sei. Não sei o que seria de mim hoje se eu não trabalhasse mais com isso. O nosso negócio é isso aí. E eu acredito que vocês, meu Deus, vocês devem estar sentindo falta disso também, porque a gente às vezes está cansado, meu Deus, ai, meu Deus, tem que gravar, tem que fazer. Mas daí vem uma mensagem de uma aluna com depoimento, não é? Ai, meu Deus, olha o que você fez para mim, obrigado, você me deu aquela dica na live e tal. Então,
cada vez mais Deus vem mostrando o A que Lari que é. também falou que eu amo quando recebo as mensagens de surpresa da Jana. Ai, Lari, Tá vendo? beijo! A Lari também é instrutora lá de Joinville. Beijo pra elas que elas estão assistindo nós aí. Eu tô acompanhando A vocês nossa aqui, live tá? tá lá, tá? Daqui a pouquinho vocês vão mandando pergunta, tá, Rainha? Daqui a pouquinho eu vou abrir para perguntas aqui. Vocês vão enviando, que eu vou passando pras meninas aqui, pra mim, pra Jana, nós respondendo vocês, né? Isso aí. Mas vamos lá. Jana. Qual que Quem- vai ser a primeira pergunta? Então vamos Vai ser um começar. pouquinho da história, né? É, vocês contam um pouquinho como que eu. Qual das duas quer contar a primeira história? Conte aí, Um Jaque. pouquinho da história. Conte Eu aí, vou Jaque, eu não quero Quem que é? chorar. Eu vou- Quem que é a Jaque? Às vezes você pergunta, quem que é a Jaque? Nós queremos É, saber porque quem que eu é já a te Jaque. conheço, né? Mas você conhece, É. mas elas não. Ai, quem é a Jaque? De onde a Jaque é? A Jaque é do Paraná. Não nasci, né, em Curitiba. Sou do interior do Paraná. Vi muito pequena pro Paraná. Para Curitiba. Quando eu tinha uns 15 anos, 14 para 15 anos, a minha mãe resolveu abrir um salão. E ela precisava de alguém para trabalhar com ela. Então, assim, eu não era apaixonada por fazer unhas. Eu aprendi e aprendi a amar. Então, eu comecei a fazer unhas com 15 anos para ajudar junto com ela, para trabalhar junto com ela. Essa história a gente também não sabia, tá, meninas? Tô sabendo agora. E olha, né, já. mesmo a gente É, se eu conhecendo, não sabia. cada vez vai vindo uma história que a gente. Eu tô sabendo agora. Sim, daí eu comecei a trabalhar junto com ela. Fui trabalhando, fiz um curso de massoterapia, porque eu achava que a unha não era para mim. Eu pensava assim, eu não vou fazer... Eu tinha aquele preconceito de não vou fazer unha o resto da vida. Porque a manicure sempre foi aquela que estava lá no canto do salão escondida. Uhum. A manicure era manicure porque não tinha outra opção. E É sempre rebaixada, né? sempre rebaixada. Eu tinha vergonha de falar que eu era manicure. Ai, o que você faz? Era muito mais fácil para mim quando eu fazia massoterapia. E quando te pediam, o que você falava? Eu falava que trabalhava no salão da minha mãe. Entendi. Não especificava. Não falava. Não especificava. E quando eu comecei a fazer massoterapia, acho que eu tinha uns 17 anos, mais ou menos, tinha terminado o ensino médio, eu falava que era massoterapeuta. Mas eu não falava que eu era manicure. Meu, olha só. Eu não falava. Falava, não, eu sou massoterapeuta. Trabalhei com isso, mas trabalhei pouquíssimo. Porque eu percebi que aquilo não era pra mim. Eu fui começando a entender que as unhas eram a minha paixão. Que eu gostava do que eu fazia bem feito. Eu já tinha, mesmo com manicure tradicional, um ganho muito maior do que minhas amigas que foram trabalhar, às vezes, em CLT. Eu lembro que eu tinha amiga que trabalhava na academia, eu trabalhava no McDonald's. Elas ganhavam menos do que eu e tinham menos Qualidade de vida. qualidade de vida. Eu fazia meus horários. Eu tinha... Fazia teus horários e ganhava mais. E ganhava mais. E ganhava mais que elas. Só não queria honrar que era manicure. Só não queria honrar. Por quê? Porque era muito mais fácil você falar que você era uma atendente, uma vendedora, do que você falasse que é manicure. Porque a manicure era... Nossa, que dor, né, cara? a manicure era a profissão que você fazia quando você não tinha o que fazer. Só que não era a minha história, né? E você entende, já que assim, ó, que é um preconceito que a gente até fala para as meninas. E é um preconceito que ele estava instalado dentro de você. Dentro de mim. Porque E ninguém não nunca é tinha falado só, nada, né? Olha E só. não é só com você, né? É com muitas das meninas, né? Muitas das profissionais. Elas falam do preconceito na profissão de manicure, mas às vezes elas não observam, elas não conseguem observar isso e olhar às vezes que elas mesmas têm preconceito. Exatamente. Como você, não é só com você, né? A Gabi, assim, a maioria das alunas que a gente conversa, Aham. infelizmente ninguém diz assim, não, eu sempre tive orgulho, não. Ela sempre fala, eu sempre tava na unha, mas eu sempre estava pensando em sair. Uhum. Quase todo mundo que a gente conversa, né, E Jana? muitas já contaram, tava na unha. trabalhei tanto tempo em outra Sim. profissão, Daí- mas voltei pra unha. Começou na unha, É. saiu porque sempre pensava em sair, porque as pessoas falavam, quando que você vai sair da unha? Quando que você vai largar? Você vai falar sobre isso Você aí não vai também, fazer faculdade? né? É, Todas as minhas amigas estavam É. fazendo faculdade. Você não vai fazer faculdade? você merece coisa melhor. Uhum. E aí elas saíam, ficavam 1, 2, 3, 5 anos, às vezes a gente já viu caso de 10 anos trabalhando com carteira assinada e depois voltar na unha novamente e ver que é aquilo ali o que elas gostam de fazer. Então, às vezes, a gente vê, né, Jana, que as manicure tentam fugir um pouco disso. Quase todos que a gente conversa sempre tem essa questão. Eu tô fazendo agora, principalmente no começo, né, no início. Eu tô fazendo, mas eu já tô fazendo outra coisa porque eu já tô pensando em sair.
E às vezes não é porque ela não gosta. Às vezes é porque exatamente isso, por falta de reconhecimento. Exatamente. Talvez ela não se reconhece, daí às vezes não consegue entender isso, tem esse preconceito. E aí vem as pessoas e não reconhecem, não dá valor, porque é o que a gente quer, né? A Sim. gente quer ser reconhecido. Sim. E aí a gente acha o quê? Verdade. Né? Que as pessoas vão ficar ali pisando na gente. Mas Ou às vezes a gente cria, né, um bicho no sete de cabeça, porque às vezes ninguém vai falar nada, que nem no teu caso. Exatamente, ninguém falava nada. mas muitas É falam. que já vem, provavelmente ela ouviu de alguém, que alguém comentou, talvez você não, talvez não recorde, inconscientemente ficou aquilo ali também, né? Sim. E a tua mãe trabalhava no que no salão? A minha mãe é cabeleireira. Ah, ela é cabeleireira e você trabalhava, só você trabalhava com as unhas, na parte das Aham, unhas. só eu trabalhava. Minha mãe, ela chegou a fazer um curso de unhas e ela não se encontrou. Identificou. Daí pegou e fez curso de cabelo e se encontrou. Daí eu falei assim, não, ela precisa de alguém, eu vou fazer, né? Vou Show. ajudar minha mãe. E daí a massoterapia você não deu sequência, né? Viu Eu- que não era aquilo. Eu cheguei a finalizar, era um curso técnico, foram 2 anos. Fiz o curso, fiz tudo. Fez todo ele, porque você Aham. estava na expectativa de ser massoterapeuta. Exatamente. Daí comecei até fiz, assim, até no E salão 2 anos não é mesmo. pouco, né? Não é pouco. Não é pouco. Não era Não é pouco. 6 meses, 3 meses. Sim, daí eu lembro que eu cheguei a fazer pós-operatório. Aham. Nossa. Aham. Eu gosto dessa área. Eu vou dizer assim, ai, não gosto. Pra mim era relaxante fazer. Só que também não era reconhecido. Porque o povo queria E fazer. você achou e que queria era? Eu achava que era. Você veja como que é, né? Uhum. As pessoas queriam fazer. Você teve que sentir na pele para aprender. Exatamente. Uma drenagem pós-operatória, tipo, por menos de R$50. É um Pensa. pós-operatório. Só que. Quanto tempo para fazer isso? Para fazer Uma hora, mais ou menos. por R$50? Pois é. Sim, não. É barato. Não, e todo o cuidado que tem Não que tem ter, né? A reconhecimento. pessoa Sim. operada, eu já fiz, é muito Responsabilidade sensível. disso. Responsabilidade, você auxilia na hora, porque assim, elas chegam, né? A Jana já fez cirurgia plástica. Você chega, tipo, muito inchada e tem que usar aquele macacão, aquele negócio. É Dolorido. horrível, você tem que ajudar a tirar, Dolorido. ajudar a colocar, tem que saber o que você está fazendo, porque se você fizer errado, vai trazer malefícios em vez de benefícios. Então, e as pessoas não queriam pagar. Uma né? responsabilidade maior do que a unha. Muito com maior. Também sem falta de Exatamente, reconhecimento. sem E reconhecimento. sem valorização também profissional. Sem valorização. Então, daí eu falei assim, não, isso não é pra mim. Vamos voltar pra unha, que tá dando certo, porque foi quando eu comecei a fazer alongamento, porque até então eu não fazia alongamento. Foi quando eu comecei a fazer. Foi depois da parte da massoterapia. Foi depois da massoterapia. E só Legal. comecei por conta de uma amiga. Sabe aquela cliente que vira amiga? Sim. Então, uma cliente que virou amiga. Ela falou assim, ela começou a fazer em outro lugar. E ela falou assim, já que você faz a unha muito bem, você precisa fazer alongamento. Eu falei, amiga, alongamento estraga a unha. Era a visão que eu tinha. Uhum. Você tinha essa visão. Mas Tinha. toda manicure que eu conheço falou mal da esmaltação e gel do alongamento, porque não sabia fazer. Exatamente. O primeiro curso que eu fiz, eu lembro, tipo, há muito tempo atrás, a primeira coisa que me tirou foi essa visão. Porque eu lembro que a primeira coisa que ela falou assim, que é a remoção incorreta que estragava a unha. Daí eu lembrei que eu tinha ajudado essa mesma amiga a arrancar o alongamento. Que linda. Aham, ajudei a arrancar. E a unha dela ficou detonada. Então era essa visão que eu tinha. Entendi. Aqui também, meu Uhum. Deus. Por falta de Por conhecimento. falta de ali. conhecimento, total falta de Então conhecimento. você tinha aquela crença de. Você trabalhava com manicure tradicional. Ficou quantos anos com manicure tradicional, então? Até você resolver fazer alongamento? Acho Uns que 4, uns- 5 anos? Uns 6 anos. 6 anos só manicure tradicional. Só manicure tradicional. E quanto mais em média você faturava com manicure Eu tradicional? acho que o máximo que, sim, que eu faturei, e eu achei que era o máximo, uau, tô ganhando muito, era uns 3.500, mais ou menos. Em dezembro. Dezembro. Esse. E depois, quando você começou a trabalhar com alongamento, com Monet Design, hoje, qual foi o teu maior faturamento no mês? Quase 12. Quase 12. E não foge muito disso. Fica mais ou menos nessa média. 11, Aham, 12. isso. Às vezes, Mês ruim. mês ruim, 8, 10. 8, 10, mês ruim. Mês ruim. Que é aquele mês que eu tiro, sei lá, umas fériasinhas, uma folga, alguma coisa ali. Que daí... Mas o mês ruim é porque ela quis que fosse. Aham, exatamente. Não é... Mas- Não é porque diminuiu a clientela. Não, eu tenho clientela fixa. Eu não tenho agenda para novos clientes. Entendi. Você só não ganha mais porque, teoricamente, você não quer trabalhar mais. Senão você Exatamente. ganharia mais. Então é que eu falo, no começo, eu sempre falo para as meninas, não tenho cliente, não tenho cliente. Mas no começo, a gente tem que correr atrás de cliente. Uhum. E depois chega um ponto que a cliente corre atrás da gente. E quando a cliente começa a correr atrás da gente, né?
Não Aí tem. é- Aí vem a abundância, vem a prosperidade. E aí, que nem eu falo pra Jaque, né? E falo pra todos vocês. E pra Jaque, pra Lu. Se ela quer ganhar mais atendendo o que ela tá atendendo hoje, ela tem que subir o preço. É. Tem que ir subindo o preço, entendeu? Para ela ganhar mais agora, é subir o preço. E ela atende a mesma quantidade, tem a mesma qualidade. Às vezes até dependendo do preço que ela cobra, até, às vezes até consegue reduzir uma cliente por dia e manter o mesmo valor que recebe hoje ou até ganhar mais. Então eu sempre falava pra Jana, né? Menos é mais. Eu dizia, aumenta o preço e diminui esse cliente. Aumenta o preço e diminui esse cliente. Porque daí você muito tem louco qualidade de vida. Exatamente. Né? Você tem Aham. qualidade de vida, cara. Você consegue curtir a vida, você consegue ter aqueles momentos, né? Momento com a família, né? Então a dona Jaque, você vê, ó, ainda não sabia, ó, tinha preconceito com alongamento. E daí, Tinha. mas quando que ele resolveu entrar no alongamento? Por conta dessa amiga. Por causa dessa amiga. Aham, daí eu comecei a fazer e daí eu engravidei. E daí quando eu engravidei, eu fiquei 1 ano sem trabalhar. Porque eu sempre falava que quando eu fosse ser mãe, eu queria ficar 1 ano cuidando do meu filho. Porque eu nada contra, eu sei que tem pessoas que não conseguem e que precisam levar para creche e tal. Mas eu falei que eu não queria terceirizar a minha maternidade. Sim, é uma opção tua, um desejo Aham, teu. um desejo meu. Claro, a gente teve que reduzir tudo, né? Porque era só meu marido trabalhando, né? Mas foi um período que eu não me arrependo. Não me Nossa. arrependo. Verdade. Eu fiquei com ele, foi muito bom, foi muito gratificante. Não trocaria 1 ano por você nada. ficou com ele, mas daí ano. você não trabalhou. Zero trabalho. Tá, mas vamos entender essa história então. Você ficou 1 ano ali. Uhum. Tá, você se preparou pra isso? Não. Não, financeiramente não. Olha, coragem. Não. Era coragem, é Tá. isso aí. Mas antes dele nascer, você já trabalhava, já tinha iniciado com alongamento ou tava só? Já tinha iniciado com alongamento. Quanto tempo? Acho que fazia, sei, 1 ano. 1 ano. Não, acho que mais tempo de 1 ano, porque ele tá com 4. E não, fazia mais tempo, fazia uns 3 anos já. Que você já tava com alongamento. Uhum, fazia uns 3 anos. Tá. Só que eu ainda tava naquela. Porque quem trabalha com unha tradicional e quer passar pro alongamento tem uma dificuldade muito grande. Que é entender que as tuas clientes de unha tradicional não vão ser suas clientes de unha de alongamento. É o que eu falo pra elas sempre. Não vão ser. Eu tenho E poucas. como é que você percebeu isso? Hoje. Hoje você percebeu. Hoje Mas eu ninguém percebo. chegou a te falar isso na época. Não. Porque você não conhecia nós. Não, na exatamente. época. Se você conhecesse, eu já tinha te falado. Aham. Que é o que eu sempre falo, né, Jana? E as meninas falam, ai, Sempre elas estão falo. achando caro. Daí a gente fala, gente, ela não é teu público pra isso. Ela é o público ideal pra esmaltação tradicional. E assim, ó, o que a gente, né, a gente percebe muitas vezes é o seguinte. A gente vai muito conforme a nossa mente, como a gente pensa. Então a gente pensa assim, eu não vamos supor, você era contra alongamento de unha. Total. Aí você contra. olha assim, eu não faria um alongamento de unha em mim. Eu não faria, eu não faria em mim. Mas as pessoas, não, mas você vai ganhar dinheiro com isso, tem um mercado pra isso, tal. Não, mas minhas clientes não pedem isso. Não, Exatamente. isso aí não vende, isso aí não tem saída pra mim. Isso aí é modinha. E o que acontece? Você fica com essa visão e você esquece que você não pode vender o que você quer vender. Eu sempre falo pra Jana isso. E fica aqui pras meninas esse, né? Esse código, vamos dizer assim, né? Que é, a gente tem que vender o que as pessoas querem comprar. E as meninas não veem isso. Você tem que vender o que as pessoas querem comprar. Mas aí, às vezes, você tá lá, atende lá de manicure tradicional, você pensa que não vai ter, né? Não Exatamente. vai ter ninguém, porque ninguém quer. Mas não quer por quê? Porque você não oferece, porque você não trabalha, porque você não divulga que você fez um curso, que você tem essa técnica. Então, o que acontece é aquela coisa, tipo assim, de repente ela senta na tua mesa, vi várias alunas já falar isso. Sentar a profissional na mesa, ô louca, se fez alongamento de unha? Não, eu fiz, mas como assim? Você fez com quem? Fiz com a fulana aqui na esquina, aqui. Mas por que você não fez comigo? Porque eu não sabia que você fazia. Você nunca me ofereceu, você faz? Aí o que acontece? É aquele tapa na cara. Então eu digo assim, e é o que você falou, por isso que eu peguei esse, né? Aproveitar essa deixa tua, porque exatamente essa é a mentalidade. Poxa, se ninguém tá pedindo, se eu não gosto, não vai vender, ninguém vai Exatamente. comprar e não é. E aí vem a questão, não é o público que você tá na mesa. Porque o público que você tá na mesa, às vezes, manicure tradicional, é da esmaltação tradicional. Ela tá acostumada aquilo ali, pagar os 30, 35 reais na mão, 30, 35 no pé, e às vezes ela não vai ter condição financeira de pagar mais a esmaltação em gel.
Mas o que que é? É o que você falou, é fazer a transição da carreira. Aham. É pegar e divulgar, atrair um público novo, e a rede social tá Exatamente. para isso. É. Atrair, a gente atrai todos os dias novas seguidoras, novas pessoas que estão ali, que depois vão querer o curso da Jana, que às vezes algumas nem estão procurando aquilo, né? Como a Lu falou para nós hoje, mas daqui a pouco você encontra aquela pessoa que, poxa, era isso que eu Exatamente. queria. Porque a gente pensa, não tem ninguém buscando esmaltação em gel. Não tem ninguém aqui buscando alongamento. Tem, gente. Tem público para vários. Porque é que nem eu falo, desejo é que nem bunda, cada um tem a sua. Né? Então, tem que vai gostar daquela técnica. Só que você precisa aparecer. Que não é visto, não é lembrado. Tem que As estar na rede pessoas não vão social. saber que se oferece, né? Exatamente. E aí você conseguiu fazer essa transição. Consegui mais ou menos. Depois desse primeiro ano que eu fiquei com meu filho, quando ele fez 1 ano, já estava no início da pandemia. Então, a ideia era eu voltar para o salão, ainda não tinha minha logística muito como ia ser, eu ia voltar para o salão, ele daí estava com 1 ano, ia para creche, né? E tava tudo certo, só que com a pandemia fechou tudo, né? Até a creche. Verdade. Daí eu não tinha com quem deixar ele, só que naquele momento eu precisava financeiramente voltar a trabalhar. Eu Entendi. precisava financeiramente voltar a trabalhar. Daí, eu peguei 2 dias na semana, sexta e sábado. Eu ia pro salão da minha mãe. Minha mãe tem um salão. Ela mora numa casa de esquina. O salão é a entrada para um lado e a entrada da casa pelo outro. E por dentro tem um acesso. E ela tem esse salão ainda também? Tem o salão ainda. Só que Legal. agora você atende na tua casa, né? Aham, hoje eu atendo na minha casa. E ela também não ficou chateada com isso? De você sair do salão? Eu acho que foi um pouco difícil pra ela, sabe? Mas a gente não Aceitar. conversa sobre. Ah, O que você entendi. não sabe, tá tudo certo, né? É melhor. Tem deixa coisas- quieto. Daí, Silêncio às vezes é a melhor É a resposta. melhor resposta. Daí, eu ia 2 vezes pra manicure tradicional no salão. E o resto da semana eu atendia a domicílio. Ah, você Aham. sabe. É que daí o meu marido tinha dias que ele trabalhava à noite, daí ele ficava com o meu filho durante o dia. Eu tinha uma vizinha que me ajudava, ficava com ele também. E eu ia atendendo de casa em casa. É. Pegava minha maletinha, só que lá eu só oferecia. Nesse retorno. Mas antes você atendia na tua mãe. Uhum. Tava atendendo lá na tua mãe, antes dele nascer. Antes de Tava na nascer. tua mãe, você tinha uma clientela. Você tava Aham. faturando quanto? Mais ou menos. 3, 2,5, 3, assim. Tá, Não então passava disso. você não tinha conseguido ainda entrar bem na parte do alongamento. Não, Tava não. dando umas cabeçadas. Na cabeçada. Tá. Aí teve o nenê e aí daí você teve que começar tudo do zero. Tudo E aí do teve zero. que atender a domicílio. Você nunca tinha atendido a domicílio. Não. Mas você vê como você foi humilde para começar, né? Teve que dar um passo para trás para poder dar 10 para frente. E primeiro eu pensei Isso em foi desistir. humildade. Primeiro mas é pensei normal. em desistir. É normal. A Quem Jana, não, também, né, a gente? Jana também passou por esse mesmo processo. Quem Só que não? você teve a humildade. Sim, eu E falei teve assim, determinação sim. de... a determinação é o filho, né? Que eu acho que quando você tem um filho, você dá um boom na tua vida. Sim, Porque você quer dar o melhor Claro. pra criança, né? Então você não faz por você faz por ele. sim. Daí eu falei, não, É teu propósito. é meu propósito. Fiz uma parceria lá com uma menina da cidade, que era blogueirinha. Ela não tinha muitos seguidores, mas o que eu consegui de cliente através dela? Por quê? Porque ela era... Sabe aquela pessoa que indica e as pessoas vão? Ela era Legal. aquela pessoa. Então, eu pegava e ia atendendo. Até que meu marido foi transferido. Eu morava na Fazenda Rio Grande, que é a região metropolitana de Curitiba. E ele foi transferido para São José. Então, a gente teve que mudar, né? Meu Antes de mudar, a gente passou por dificuldade. Eu lembro que eu não tinha contado nem para minha mãe. Um dos meus últimos cursos, ela participou do curso, que ela tá querendo entrar na área também. Quem é a tua... A minha mãe, ela quer entrar com Sério? agora. Sério. Antes não deu certo, agora ela... que agora é diferente, né? Nossa. Não, e ela ai, viu, cara. você também mostrou pra ela, né? Sim. Através do teu sucesso, né? Com o teu crescimento. E o mundo das unhas, quando você tinha 15 anos, né? Então, assim, Pense. quanto tempo passou de lá pra cá? Então, quantos anos, quanta coisa já mudou no mundo das unhas? Nossa. Então, hoje a tua mãe deve ter uma outra visão. E você é a prova. É que nem eu falo. Você pode... Tudo bem, não tô dizendo que a tua mãe te criticou, não é isso, né? Não. Mas é que nem eu falei antes, até tá falando pra Lu. A melhor resposta pra crítica, né? É o resultado. É o Se resultado. você tem resultado, você cala a boca de qualquer pessoa. E a pessoa Verdade. tem que respeitar, né? O teu resultado, né? Verdade. E daí eu me mudei. Me mudei com o coração apertadíssimo, né? Porque eu tinha feito minha clientela na cidade, né? E eu ia ter que ir pra uma cidade nova. Essa história acho que você contou pra mim. Eu contei, né? Contou, essa eu tô lembrando.
E daí, foi um período em que meu marido teve que pegar umas férias que tinha lá atrasado e tudo. E eu lembro que no mês de março, ele recebeu R$ 198 de salário. Nossa, mês de março. Putz, Cê- ano novo, começando o ano. Começando o ano. Puta, merda. E daí, o restante das coisas da renda vinha da unha, né? Mas eu atendia a domicílio. Então, tipo, tinha custo de transporte, eu não cobrava caro. Então, tinha várias coisas, né, ali envolvida. E naquele mês, teve um dia que acabou a fralda do meu filho. E assim, gente, pega filho, mexe com a gente, né? Acabou a fralda dele e a gente não tinha dinheiro para comprar. E daí, eu tinha uma vizinha, aquela que ficava com ele quando eu precisava, ela tinha um bebezinho também. Eu fui lá, eu não contei para ela que eu não tinha dinheiro para comprar. Porque as pessoas olham a vida da gente e acham que a nossa vida é perfeita. Sim. Ela é mãe solteira, eu tenho um marido que trabalha, a gente carro, não sei o quê. Então pensa que não, você não tem problema financeiro. Sim, como é que você vai ter problema se eu sou sozinha? Exatamente, Tenho dou muito conta mais de... problema que você, dou Exatamente, conta e dou você... conta e você não dá conta de ter a fralda pro teu filho. Então, eu não contei pra ela. Eu falei assim, amiga, me empresta 2 fraldas, porque acabou a fralda do Eduardo e o Rodrigo vai comprar à noite. Mas ele não ia comprar, porque a gente não tinha dinheiro. Meu Deus. E daí eu deixei ele o dia inteiro de cuequinha e deixei as fraldas pra noite. Porque pra ele dormir e acordar sequinho, né? Sim. Eu sabia que era uma situação provisória, que aquilo não ia ser, né? Se prolongar. Sim. E daí eu falei assim, eu lembro que eu falei pra Deus, falei, Deus, o Senhor não me deu um filho pra passar necessidade. Eu não tinha dinheiro pra comprar fruta pra ele. E eu lembro quando eu contei pra minha mãe falou assim, poxa, você não tem família? Só que, poxa, você pegar Aí vem orgulho também. exatamente e falar assim, Fogo, né, cara? eu não tenho dinheiro pra comprar fralda pro meu filho. Tá, mas o que você tá fazendo? Sim. Daí eu falei assim, então, tá, a gente vai mudar. Porque o custo do meu marido de trabalhar estava muito alto. Foram 4 meses que ele teve que trabalhar longe de casa. E nessa fase que você pensou em desistir do mundo das unhas? Não, foi antes. Ah, foi antes. Foi um ano anterior. Tá. Foi o ano anterior. Mas as coisas não estavam indo bem com unha, né? Óbvio, né? Não, tipo, Não estavam indo não bem. tava indo bem. Sei lá, devia dar uns 2 mil por mês. Você fala, nossa, 2 mil por mês, tem pai de família que não vive com isso. Mas tinha aluguel, Não, a gente tinha prestação da casa. prestação, mas é aluguel quase, né? Pro meu marido, Tá pagando, mas é Isso. todo mês. pro meu marido ir trabalhar, a gente fez um cálculo, dava R$ 800 pra ele trabalhar. Nossa. Por mês. Nossa. E daí a Mais gente, um aluguel. daí a gente tem que comer, a gente tem que vestir, pagar caro. água, luz, tem tudo. O básico, O básico. né? O básico. Pagar os boletos E a básicos. criança, mas e tem a a criança criança no meio. gasta muito. Nossa, uma meu criança. Deus. Porque se é vocês, a gente come até pão com ovo, como diz outro, né? Mas daí tem o Sim. filho, cara, putz, é foda. E daí eu pensava, isso aqui tá ruim. Imagina lá que eu não tenho nenhuma cliente. Mas daí, Ah, você tava nessa situação Uhum, e você ia pro que era. Agora Nossa. que eu tô entendendo. Eu ia pro que lugar isso que eu você não tinha contou pra mim, nada. entendi. porque era uma cidade nova, Você já quase não tinha e tava indo pro. um lugar que até Incerto, Ó, nossa, isso, doideira. várias das meninas já passaram por situações Sim. parecidas, então Só essa que, tua história conecta muito com o que elas sim, passaram. só que eu também. eu Por preciso- momentos assim, né? Sim. Tomar outra coisa, não vou querer mais café. Alguém traz uma cerveja. E daí eu peguei e fui. E eu lembro que as coisas foram dando certo. E a gente chegou na cidade lá, mudamos, conseguimos um apartamento, tivemos que alugar. Conseguimos um apartamento, eu queria um apartamento com 3 quartos, porque eu falei assim, um dos quartos eu vou trabalhar. Eu anuncio no condomínio, eu vou atender, vou trabalhar aqui. E a gente conseguiu. E daí, depois, né, desse período, quando a gente se mudou, no dia que a gente se mudou, eu mandei mensagem. Lembra aquela amiga lá que me influenciou a fazer o curso? Eu mandei mensagem pra ela. Falei assim, amiga, esse é meu novo endereço. Porque ela morava naquela cidade. Ah, meu Deus. E daí ela falou assim, nossa, é pertinho de mim e tal. Então, isso me deixou muito feliz. Falei assim, eu tenho uma garantida. Não tô sozinha. Não tô sozinha, eu tenho uma garantida. E ela também me ajudou muito. Porque até hoje, publicação, Facebook, que pedem indicação, ela me indica. Nossa. E ela me indicava em todas. Ela ia lá na pesquisa, pesquisava onde estava procurando manicure. E ela me marcava em todas. Eu tive cliente que vinha e falava assim...
Nossa, eu vi muitas recomendações suas no clube lá Uhum. da cidade. Daí eu falava, era só ela me marcando. Nossa, bonitinha. cara. É tipo que na história do Amiga. Zezé, que o pai dele ligava pra pedir a É. música, né? Cara, que legal. E ela, É a tua amigona, né? Amiga. Tua irmã de outra a vida. irmã de outra Fez vida, mais do que a tua família. mais do que a família. Você tem irmã, Jaque? Eu tenho 2 irmãs, mas por parte de pai. E a gente pouco contato. E agora, a minha irmã, uma das mais velhas, veio morar comigo. E eu tô ensinando ela a fazer alongamento de unha pra ela trabalhar comigo. Porque eu não tô dando mais conta da A minha gente agenda. é chocada com essa vida. A Jaque aí vai dessa montar uma história. escola na casa dela. Ai, amém, Jesus. Já tá. Legal. Você já tá transbordando pra tua própria família. Uhum. Sim. Que é o Isso é mesmo muito bom. processo que da Jana também na família dela. Eu acho que esse que é o massa. Quando você prospera e os que estão perto de você começam a Sim. respingar neles. Sim, isso é lindo. Tá louco. Começa a crescer também. Começa a crescer e você vê que Dá aquilo oportunidade, né? tá trazendo, tá influenciando pro bem a sua família, né? Mas que bom também que a tua irmã mais Mas ela é mais nova. é mais velha das outras. É que eu sou uma das irmãs mais velha. Ah. Ela é a mais velha só por parte de pai. Mas que bom que ela também tá indo com você junto, né? Uhum. Porque às vezes é o que nós estávamos até falando com a Lu, né? Essa questão, às vezes, de família, às vezes a pessoa, tipo assim, ela tem o brilho dela. Eu quero o meu brilho, então eu não vou, por orgulho. Sim. tem Então, também. que legal que ela, sabe, tomara que dê tudo certo. que Ah, seja não. muito E, legal. e ela é muito boazinha, assim. Eu percebo que ela Que ela tem o mesmo propósito que você, tem assim. propósito. Então, Vocês ganhem força junto e sim, crescem. sim. Eu vejo um crescimento ali junto. Isso é visível. Você vê que ela tem jeito, ela leva jeito, ela tem paciência, ela gosta do que tá fazendo, então Legal. vai. Não tem como vai não dar longe. certo. Uhum. Então a Lu vai se apresentar para vocês, contar um pouquinho do começo dela também. E durante a aula, ó, o hábito. Durante a nosso podcast, a gente vai trazendo mais assuntos aqui, tá? Lu, se apresente aí, conte para as meninas como que foi teu começo também. Bom, as minhas clientes vão rir horrores, né? Porque elas já estão escutando essa história há séculos. Eu sou VIP, né? Eu vim do interior do Paraná. Eu e a Jaque, né, Jaque? Verdade. Agora eu não tô me sentindo mais sozinha, porque Jaque também é da minha cidade, lá das redondezas. Eu sou de uma cidade, assim, muito, muito pequena. Muito pequena mesmo. Quantos habitantes tem lá? Acho que uns 500. Mentira. Ai, eu ia dizer, tá de sacanagem com a minha cara, né? Não, mas deve ter uns 2.000. 2.000 habitantes mesmo? É, hoje eu acredito, deve ter no mapa. Tem que pesquisar. Ah. Tem que pesquisar se tem no mapa. Mas é um distrito, não é município. Entendi. Eu nasci no município. Gente que é de Janiópolis aí, dá um salve. Eu sou de Bredápolis, município de Janiópolis. Meu Deus. Sim. Então, é mentira que quem sai da roça não é nada. Meu Deus. Eu sou da roça, trabalhava na roça. Fui criada na roça. Plantando tudo. Criando galinha, porco, sabe? Colhendo e comendo da roça. Ai, que legal. Sim, fui criada com meus avós, né? A minha mãe morava em São Paulo. Aí, morei com os meus avós até 15 anos. Gente, não, tá? Com 15 anos, eu fui morar com meu marido. 15 anos eu tinha. E daí a gente foi para Minas Gerais, que eu já contei para vocês. De Minas Gerais, a gente voltou para minha cidade. Gente, eu tinha 16 anos, a gente comprou um terreno. Trabalhando na roça. Ele, quantos anos da diferença tua tinha mesmo? Ele tinha 21, ia fazer 22. Meu Deus, 2 crianças. A gente era 2 crianças. Aham. Bem louco, né? E daí a gente foi para Minas, voltou de Minas, comprou um terreno, comprou um cavalo. Daí eu não trabalhava mais na roça, que eu era patroa. Ah! Porque daí ele trabalhava por nós dois. Aí eu ficava em casa. Porque ele tinha um cavalo e daí o cavalo pagava pela diária, entendeu? Ele tinha 2 diárias. Aí eu não precisava trabalhar com ele. Aham. Daí ele ia sozinho, eu ficava em casa. Bem linda. Mas daí, quando ele era solteiro, ele tinha ido para Curitiba e tinha trabalhado numa empresa. O gerente dessa empresa ligou para ele e falou se ele queria ir trabalhar lá, de novo. Ele falou, vou.
E me deixou lá, na cidade. Com 20 dias, acho que 15, 20 dias, ele falou assim, Luciana, você quer vir? Gente, eu vendi até as panelas. Não tinha casa, não tinha nada. E eu fui. Bem louca. Bem parecida a história de vocês, tipo, Aham. mudar de cidade e tal. Fui. Já fui para a terra do avião, né? Já fui para São José. Cheguei em São José, eu fui trabalhar numa casa. Era das 8 da manhã às 11 da noite. Eu ganhava R$150, gente. Meu Deus. Que era o valor do meu aluguel. Opa. Mas assim, quando eu era criança, eu tinha uma tia que ela me deu 2 alicates de cabinho de plástico, sabe? Cor-de-rosa? Cor-de-rosa, com 2 espátulas cor-de-rosa. Minto, era um E rosa e não, um né? lilás. Aí eu andava com aquele alicatinho, um rubi rebundar Nossa. e um misturinha. Quem lembra do misturinha? Aham. E uma base. Eu andava com aqueles alicates, um isqueiro dentro do bolso, no final não esqueço do isqueiro, para que serve. E eu fazia a unha de meio mundo, até das galinhas, né? Porque eu sempre gostei das unhas, fazia do meu jeito, ficava horrível. Mas eu tava lá. Quando ele me levou para São José, eu trabalhava por R$150. Quanto que a gente pagava de aluguel? R$150. Comia o quê? Ele ganhava uma cesta básica. A gente comia aquela cesta básica. Gente, a gente não tinha cama, a gente não tinha nada. Nada. A gente achou uma cadeira no lixo, colocou lá as compras naquela cadeira e a gente ficava naquela casa. O que eu fazia? No domingo eu não trabalhava. Eu juntava todos os vizinhos, todas as senhorinhas que tinha na vizinhança, vamos pôr o pé de molho, sabão em pó, vamos fazer as unhas com aquele alicatinho. Meu Deus. Tinha 2, né? 2 Sabão em alicates. pó. Sabão em pó. Sabão em pó. 20 anos atrás, 22 anos atrás, a gente fazia unha com o quê? Meu, pense, nossa. O que é amolecedor nessa hora? Era tudo mato. Quando era tudo mato, era bem isso, Jaque. E daí, gente, eu trabalhava até 10, 11 horas da noite e fazia unha no domingo, que era o dia que eu tinha folga dessa casa. Eu cuidava, acho que era 3 crianças e da casa, Meu Deus. com 16 anos. Meu Deus. E eu não era registrada, tá? Eu fazia tudo. E daí essa mulher, ela era pedagoga. Eu lembro que ela no trabalho de parto e eu fazendo as unhas dela. Mulher, você não pode ganhar essa criança não, que eu preciso ganhar esses R$20. Aham. E eu fazendo a unha dela. E, gente, eu sempre trabalhei em 2 lugares, 2, 3 lugares, por conta da necessidade. Eu amava as unhas? Amava, mas eu precisava daquilo. Sim, sim. Precisava de uma coisa mais fixa, mais... Sim, por quê? Não Gente, dava pra ficar em casa, tipo, ia comer o vendo quê? se ia dar pra acontecer, né? Que eu acho que muitas das meninas também passam por Aham, isso. sim. Que às vezes não consegue porque é uma necessidade tão grande ali naquele momento. Ah, vou ficar na CLT porque a unha às vezes é uma forma meio que como se fosse uma aposta. Tanto que tem muita gente que trabalha assim e às vezes faz unha exatamente. Por isso que falo muito, a unha é bico, né? Que a gente discorda. Sim. Mas Sim. é porque muita gente trabalha a unha para complementar, começa nas unhas, né? Para complementar o salário, né? Para ser uma renda extra. Aconteceu muito na pandemia, né? Ah, Aham. então, de noite eu vou fazer unha, sábado eu vou fazer unha. E aí a unha acaba virando O a fixo. profissão, o fixo É. principal. Eu sei que daí essa professora, A profissão, né? Ficava vindo na profissão. ela foi eu ia num mercadinho para ela fazer compras. E ela me apresentou nesse mercadinho e tudo. Eu saí da casa dela, entrei trabalhar no mercado como açougueira. Açougueira. Nossa, Não. açougueira. No mercadinho, A ó. lua açougueira. Eu era É açougueira. raro ver uma mulher açougueira, né? Não, Não, acho que Aham. nós temos nós uma temos aluna. uma aluna, mas é por isso que eu tô falando, é raro. Sim. Eu na minha vida até hoje, aqui em Joaçaba, ou em todo lugar que a gente foi, eu nunca vi uma mulher açougueira. Tanto Aham. que teve uma aluna pra nós que falou lá em uma aluna nossa, lá em Londrina, né? E eu fiquei assim, meu Deus, e ela foi açougueira durante anos, 10 ou sim. 15 anos açougueira. Que legal, né? Sim, E você, daí- e agora tem mais uma luva açougueira. Aí trabalhei lá nesse mercadinho até eles fecharem, sabe? E o que aconteceu? Ah, você ficou tempo lá, não? Fiquei Ah, Fiquei tempo. Eu lembro que foi até... Eu não tinha veia ainda, tá, gente? A Verônica nasceu depois de 5 anos de casados.
Eu trabalhei lá como açougueira, aí eles tinham, era uma mercearia e açougue. Tipo, sabe quando vende frutas, verduras? Aqui é sacolão. Tipo um sacolão, então. como Chama se sacolão. fosse um hortifruti junto com um Hortifruti. açougue. Ah, entendi. Ah, Tá. Intercalar o açougue pra valorizar mais, ele aproveitar Aham. também, né? Era junto. Eu descarregava caminhão do Ceasa, o que precisava fazer, eu fazia. Limpava, lavava açougue e vamos lá. Daí eu fiquei lá um bom tempo. Eu lembro que eu até comentei que eu comprei, tinha umas lojas na frente. Eu acabei conhecendo a vila toda. Fazia as unhas do povo também. Esse aqui. E vamos fazer unha, né? Daí, E fazendo unha, tradicional. aí eu fui chamada para trabalhar registrada. Uau. Eu não sabia nem o que era isso. Falei, gente, Todo esse processo foi tudo meio Sem do registro. clandestino. Ela era de menor também? eu não tinha documento. Era de menor. 6 anos. Eu só tinha certidão de casamento, porque eu casei, tá, gente? Gente, só. Com 15 anos eu casei, tudo bonitinho. Não Viu, tinha Romeu? carteira de trabalho, não tinha Com nada. 15 anos ela Tinha. casou, Romeu. Essa Que novinha. feio, hein? Até hoje, né, seu Romeu? Só pra você saber. Civil e religioso. Já Civil é. e Já, religioso. é o combo já. Oxe, meu avô com a espingarda lá, filho. O caso, É caso, que né? antigamente era diferente. Aham. O caso, caso. É, isso aí. Daí fui trabalhar nessa. Me chamaram para trabalhar, gente. Eu lembro que era terceirizado numa empresa. Auxiliar de produção. Eu achei aquele nome tão chique. Auxiliar de produção chique. Eu não sabia o que era. Se Eu sou da né? roça. Auxiliar de produção, bonito Tipo, mesmo. nossa, já subi um nível a mais. Eu sou... Já vou mandar em alguém, tipo assim. Pô, Aham. Vou mandar em alguém. cheguei. Ai, essa Meu Lu. Deus. Trabalhei lá. 3 meses. Aí eu tinha a Verônica, gente. O meu marido trabalhava à noite. Ele levava a Verônica no horário do intervalo para eu dar mamar pra criança. Nossa. E ela era bem pequenininha. A Verônica tinha 4 meses. 4 3, meses. Meu Deus. Nossa. Pense Eu bem. trabalhava. E ela ficava com ele daí quando você tá trabalhando? Ou como é que... Pagava babá. Babá. Pagava babá. Nossa, Porque eu já não uma tinha ninguém. parte do salário já Eu não tenho ficava. família, Era né? só Não tem você ninguém. e ele. Eu e ele. Só você e ele. Sim, não tem ninguém. E daí, Nossa, e a responsabilidade de também deixar com uma pessoa, também babá. eu deixava. nossa. A Não é minha todo filha- mundo que é minha bom, filha né? já, coitada, já penou sofreu. na mão de babá. Isso é ruim, né? Já. Eu já fui babá, mas eu era bem boazinha. Mas não é tadinha. toda que é, né? Não, Não. minha filha já sofreu muito, muito, muito. E daí, resumindo, fui ali, eu já trabalhei, gente, em lugar que dava lanche na hora da comida, dava um pão com ovo. E fui trabalhando, aí falei, quer saber, já que eu vou entrar nesse negócio de produção, vamos fazer curso. Porque eu sempre fui de estudar. Porque eu não podia estudar na roça, né? Na roça a gente não estudava. Era Eu não botar a tinha, mão na gente, eu massa. não tinha nem segundo grau, eu fiz depois, tá? Quando eu casei. Eu fiz aqui, depois lá em São José. Fiz o curso de mecânica industrial. Nossa, totalmente uma profissão mais de homem, né? Sim. Mais aí- masculina, né? Sim, porque daí eu fui para a área da metalúrgica. É pra metalúrgica, vou pôr Viu? pra Metalúrgica. pesado. Eu fiz automação industrial. Eu falava pra Jana, você tá vendo Lá coisa de no homem. Inferno eu fazia. Não que tenha alguma coisa a ver com isso, Mas né? era eu no meio de tudo aqueles homens, uma charada, com a mão engraxada, tipo, eu Sim. nada a ver lá, né? Aí fiz o mecânica básica, fiz mecânica industrial, fiz solda, MIG, MAG, TIG. Aí fui trabalhar. Olha. Daí fui trabalhar em empresa grande. Trabalhei na Volks, Pegoform, Olha, Audi, legal. Bosch. Nossa, Lu. Que Gente, massa. eu era Olha a experiência também, né? Aham. inspetora de qualidade e vamos fazer peça. Eu Inspetora de qualidade, outro nome que já Ó. tá. Assim, Tá? Já de As produção coisas já vão ficou pra melhorando. trás. Auxiliar já tava... Aham. Já era Aí- inspetora, já. E daí fui para a área de metalúrgica, trabalhando em metalúrgica e fazendo unha. Eu trabalhava, tipo, se eu trabalhasse no primeiro turno, Mas você sempre gostou de unha, Lu? sempre. Minha Sempre vida. gostou, tua vida. Tá. Sempre amei unhas. Tá. Só que eu não tinha aquela clientela que pudesse me sustentar eu e a minha filha para mim não faltar nada para minha filha. Entendi. Porque eu pensava assim, minha filha nunca vai passar o que eu passei. Você não Jamais. queria que ela passasse, Eu claro. só tive Esse uma filho é muito filha, forte, né, cara? Não só tem. tive ela por esse motivo. Entendeu? Eu tive uma pessoa que eu até comentei pra Jaque, que cuidou da minha filha pra mim, que foi como uma mãe. Mas Deus levou ela, né? Então eu não quero falar sobre isso porque Sim. é minha mãe. Foi minha mãe, a minha mãe que eu tive, que Deus me deu, que Deus escolheu. Ela escolheu me amar. Sem sangue, sem... Ela escolheu. Eu já passei por Me isso, amar. eu sei o que você tá dizendo. A minha filha, E que que- deve estar chorando agora, ela tem a avó Barida, que é a avó dela, pra vida. E ela Legal. escolheu amar a gente.
Que legal. Ela acolheu a minha E família. mãe é quem cria, né? Isso aí. Sim. Mãe é quem Ela cria. acolheu minha família quando eu vim do norte, que eu não tinha ninguém, que eu, sabe, eu era... Eu não tinha... Gente, eu tinha 15 anos, eu morava na roça, eu não sabia o que era vida. Mas é no norte do Paraná, né? É. Ah, tá. Eu morava numa cidade que nem eu falei, gente, não é brincadeira, é muito pequena a cidade. Eu vim Bem pra cá- atrasada, né? Sim, eu não tinha escolaridade, eu não tinha nada, eu fui trabalhar. E essa senhora, ela, não, filha, não é assim, ó, você vai sofrer muito assim, faz assim. Deixa a Letícia, ela chama de Letícia, porque é Verônica Letícia. Deixa a Letícia aqui que eu cuido. Vai, só vai trabalhar, tá? Ah, ela foi então Ela foi minha mãe. tua base ali, né? Sempre, 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 sempre. Alicerce. Aham. E daí a gente sabe, e a gente se virava, nós duas. Aí Deus levou, Deus tirou minha mãe. Foi um período muito curto, a gente sofreu, eu sofro até hoje. E deixava com essas pessoas, com essas babás, com essas, sabe? E não cuidava, gente, não cuida, ninguém cuida do seu filho. Eu tenho inveja da Jaque, que ela teve o privilégio de cuidar do filho dela. Eu não tive. Eu não vi minha filha crescer, eu não vi a minha filha perder o primeiro dente, eu não vi nada. Eu fui uma mãe relapsa, sabe? Porque eu estava trabalhando. Eu tinha que estar trabalhando para não faltar comida para minha filha. Eu sofro muito por isso, porque eu sei que ela precisou. Eu sei. Um dia eu estava na empresa, foi a última empresa que eu trabalhei registrada. É uns 2 quilômetros da minha casa hoje. Eu estava trabalhando e daí tinha um salão que eu trabalhava primeiro turno na empresa, chegava, o salão era na esquina da minha casa, assim, ó, um sobrado. Eu só deixava a minha mochila. Com a roupa que eu tava, toda engraxada, eu ia atender até 11 horas da noite fazer unha. Cara, essa pessoa me ajudou muito. Ela chegava, Luciana, a cliente tá esperando, senta lá, quer comer alguma coisa? E eu ficava. E a minha filha em casa. E era no salão isso, né? Nem Aham. dava Salão. tempo, tipo, de você Não. ver ela quase, né? Não, eu só deixava a minha mochila lá e eu ia atender. Enquanto eu tinha cliente. Ela marcava as clientes para mim. Eu não precisava fazer nada. E ela me ajudava. Faltava as coisas na minha casa, ela comprava no mercado. Depois ela descontava, a gente via o que fazia. Teve uma vez que eu quase perdi a minha casa. Ela emprestou o dinheiro para pagar as Uau. parcelas que estavam atrasadas. Depois você me paga, Luciana. Nossa. Sabe? Ela era bem, Sim, mas sim. nunca, sabe? Sempre me ajudou. Um dia, eu trabalhando, eu lembro que eu tinha batido o cartão, entrei, peguei minha água, fui para a linha. Aí eu vi uma mensagem de texto. Luciana, a Letícia tá sozinha? Nossa. Aí eu falei assim, não, tá com a babá. Ela falou, Luciana, a Letícia tá chorando no portão e o portão tá trancado. Falei, vai lá. Que idade que ela tinha? Acho que uns 6, 7 anos. Nossa, bem pequena ainda. Aí eu falei, vai lá. Ela voltou. Ai, que daí era pertinho também, né? Era de esquina, Ai, assim, ó. meu A minha Deus. casa tava... tem a rua do bombeiro lá. É aquele salão que tem, que tem uma igreja agora na esquina. A minha casa aqui, ó. Meu, salão ainda dela aqui. bem. Ela foi. Chegou lá, a Letícia grudadinha na grade. Eu tô com fome, tia. Gente, eu deixava minha geladeira tudo cheio pra minha filha. Aí, cadê a tia? A tia veio e falou que depois veio me arrumar. Gente, eu pagava pra ela ficar até meio-dia, colocar minha filha na van pra minha filha ir pra escola. Uhum. E eu pagava muito bem. Ela me ligou. Eu vi o celular, corri pro banheiro. Luciana, a Letícia tá sozinha, trancada em casa. Gente, eu nem bati o cartão. Cheguei na minha encarregada e falei, estou indo embora. Aí a pessoa falou, amanhã eu venho acertar. Não volto mais. Meu Deus. Todo o serviço que eu arrumava, as babás... Essa foi a tua última empresa. Tá. Você já tava passando algumas coisas assim, né? Todo Você serviço tava- que eu arrumava, a babá ia embora, eu tinha que pedir conta. Entendi. Eu nunca fui mandada Já era um embora de sinal. empresa nenhuma. Sim. Porque não era pra ser. Não era pra ser. Sim, era assim. E eu falava assim, eu falei pra Jaque, Deus me manda o sinal, tem que ser no luminoso, porque eu sou cega. É Se for Eu não luminoso, enxergo. enxerga. Eu não enxergo, gente. que a gente às vezes demora pra entender. Só pode. Tava te mandando a mensagem, tipo, largue, Não é normal. largue, tente outra coisa da tua vida. Ai, essa luz. Só que- Sério. Ao mesmo tempo que você faz eu chorar, você faz eu rir, Thiago. É, Tem um negocinho aqui, ó, na tua sobrancelha.
Aí o que que aconteceu? Mas é que a gente se acostuma, né? Aí você se adaptou àquela vida. Medíocre. Você tava na zona de conforto. Então você tava com medo de arriscar. E assim como você, quantas das meninas não tem essa coragem de arriscar? E aí você foi levando, porque... Vai empurrando com a barriga. Empurrando, É. porque você tava ganhando tua grana pra pagar ali isso, aquilo... Pra comer. Pra comer. Aí o que que aconteceu? Bati o cartão só cheguei e falei assim, ó, amanhã eu trago minha carteira para da baixa. Você tem certeza absoluta? Tô indo embora. Aí o gerente me chamou, falou, o que aconteceu, Luciana? Ele achou que tinha tido uma discussão, alguma coisa. Eu falei, tô indo embora, minha filha tá sozinha em casa. Gente, já aconteceu da babá ir parar na delegacia com a minha filha, de 3 anos. Meu Deus, pensa. Como assim? Me ligarem na empresa, eu era encarregada de produção, me ligarem na empresa assim, aqui é da delegacia, não sei o que, a gente tá com a sua filha. Eu, como assim tá com a minha filha? Eu, assim, mesa de reunião, saí e falar pro gerente, ó, vou ter que sair porque eu tô indo lá porque a babá tava com a minha filha de moto, sem capacete. Minha filha tinha 3 anos de idade. De moto, levando a menina de moto, sem capacete. Tô te Deus, falando, perigo. gente, eu passei tanta coisa com babá, a minha filha passou. Às vezes eu saía com meu marido de carro, a Verônica, eu já vim aqui, mamãe. Ó, fica um alerta aí pra vocês, meninas que tem babá. Pensar passei bem aqui, quem que mamãe. você vai colocar Bom, na eu tua trabalhava casa. em casa com as crianças aqui, preferia ver eles me incomodando do que nós. Com Sabe? toda certeza. Só que você podia, né? Porque a Jana podia trabalhar em casa Aham. com as unhas. Porque eu tava trabalhando fora e conseguia manter a casa. A E a situação. renda dela era pra agregar, pra acrescentar. Sim. Aí conseguia ficar em casa, conciliar a porque unha. tinha tua mãe, né? Porque foi assim, porque tinha minha mãe que era camada e a Jana Então também tinha que cuidava. cuidar. Né? Então a gente conseguiu ali com as unhas trabalhar em casa e, né, Porque eu também fiquei com o Henrique até 1 ano e 2 meses. Só que você era sozinha, Depois né? que ele foi pra creche. Não, Você tava sozinha? Não, o Silvio trabalhava, só que tem um porém. Olha, o ser humano, quando ele é louco de vez. Quando a gente estava em São José, com 6 anos que a gente estava morando lá, a gente financiou a nossa casa. E daí, não, né? Financiou a nossa casa. Tipo, o Silvio ganhava R$260, a nossa casa era 480. Quem financia um imóvel para uma pessoa assim? Nossa. Eu não sei quem banco foi mais foi esse? corajoso, eles ou vocês? Caixa Econômica Federal. Minha casa, minha dívida. Dívida eterna. A gente Te comprou. endividou. A gente comprou. E vamos trabalhar para pagar. Meu. Mas é que nem falam, né? Se você não tiver uma dívida, você também não tem um porquê Um trabalhar. impulso. É, Não isso é tem verdade. propósito, Era um isso é verdade. Foi o impulso de vocês. Eu acho que eu vou ter que e fazer hoje, mais dívida, Romeu. a casa é de vocês. Minha própria casa, Trabalhar mais um pouquinho. né? Já É isso que eu demoli digo. tudo, já fiz tudo de novo. Ele foi corajoso, mas... Você acha que é tudo doido, né? Talvez se não tivesse tomado esse peito, né? Mas é só os doidos que conseguem as coisas. É. Isso é verdade. Sei que, resumindo a história, cheguei em casa, entrei, chaveei tudo, fiquei quietinha. Eu e a Verônica lá dentro esperando a babá. A babá chegou. A partir de hoje, seus serviços não estão mais necessários nessa residência. Aí eu falei pra Jaque, eu tinha um puff laranja, uma sala, 2 alicates de cor-de-rosa E um sonho. E um sonho. E olha só, hein? Minha filha. E aí você olhou pra isso. Romeu, eu acho assim que a minha frase motivacional, duvido você fazer. Você via alguém te falando isso na tua cabeça, tipo assim. Aham, E você não você vai dar repetia? conta. Eu vou dar conta. Fazia só pra provar que conseguia. Eu não. Mas ninguém chegou a te falar mas isso, eu né? também sou assim, sabia? Todo mundo falava. As pessoas te falavam isso. Aham, eu nunca tive apoio assim ó, eu colava as unhas postiças no Silvio, eu falava, você senta aí que nós vamos desenhar essas unhas. E o Silvio ficava lá, e eu desenhava nas unhas dele e a gente fazia. Eu nunca tive assim, ó, porque vai vir um primo, um tio, um cunhado, ninguém fazia unha comigo, Sim. entendeu? Mas isso é meio que normal, infelizmente. Aham. É poucas famílias que apoiam. As amigas lá, As amigas, porque geralmente, tem uma amiga lá, não sei de onde vai vir fazer. Não, eu Sim. tenho uma amiga lá, cara, que assim, eu lembro que, é o que a Jaque falou, teve um dia que eu não gostei, eu nunca fui assim para atender em casa. Teve uma época que a gente se obrigou, né? Mas na pandemia, eu tava quitando aquela dívida, que quando eu perdi o salão, sabe? Que foi aquela história. Sim. Aí eu peguei a cortina da minha sala, coloquei no meu espaço, fechei tudo. Porque eu atendia na clandestinidade, denunciaram. Porque era na tua casa daí.
Sim, daí não E daí pode, vê o né? fluxo Você de tem que ter pessoas, o né? vará, você tem que ter um monte de coisa, Sempre prefeitura. Eu, Não, mas é porque na pandemia não podia, né? Ah, na Uhum, pandemia. sim, Ah, sim. você já tinha, só que você não... Ah, claro, na Sabe pandemia por foi que que eu- proibido, né? Sim, sabe por Proibido que que atender. eu legalizei o meu espaço logo no começo, Romeu? Porque eu tive muitas denúncias. Você já tava tendo denúncia. Já era alvo, né, de... Já era alvo. Quando a Jana contou a história da autoclave, eu me identifiquei, eu comentei, até falei com a Uhum. Jana. Porque assim, quando me denunciaram para vigilância sanitária, eles sabiam até quantos litros tinha minha autoclave, nem eu sabia. Sabia mais que você. A pessoa que Nossa denunciou Senhora. sabia de todos os detalhes, né? Observou Eu tudo. nem sabia. E Então, provavelmente foi alguém que passou lá como cliente. Sim, provavelmente. Que foi o que Certeza, aconteceu- né? Porque senão como é Sim. que ia saber? Não E tinha como foi o saber. que né? aconteceu com a Jana também, foi uma cliente. Aham, eu falei pra Jaque que provavelmente deve estar até hoje fazendo unha comigo. E eu não sei, porque não sei. Eu pedi tanto É. pra Deus que Deus me mostrou. Eu sabia quem era, mas ele É, confirmou. a gente Ele conseguiu... pegou em Não, letreiro. ela foi ficou muito burra, na Ficou verdade. muito claro pra nós quem foi. Aham. né? Aí assim, fui montando os pouquinhos, os pedacinhos. Quando eu saí lá do espaço dessa menina, do salão dela, ela chegou em mim e falou assim, ó, tá vendo essa poltrona? Era uma poltrona laranja e a ciranda. Leva. A partir de hoje não entra mais manicure aqui. Você foi a única e pode ir embora. Naquele salão que você tava... É. Quando você começou a trabalhar com unha. Não, eu Não. sempre fiz unhas, né? Não. Mas assim, eu quero voltar naquela questão que você pegou, olhou, você pediu as contas, e daí Aham. você, um sonho e tal, e aí você começou a trabalhar nesse salão. Eu já trabalhava com ela. Eu chegava do trabalho, da Você já metalúrgica, tava um tempo e já. ficava lá. Aí quando eu saí de lá, eu fiquei o Só dia com ela todo. daí, o dia Aí todo. eu fiquei mais 2 anos com ela. Manicure tradicional. Manicure Mão em pé tradicional. tradicional. Não existia gel. Nada de alongamento, Não. nada. Imagina. O V tem 20 anos. É. 20 anos. A minha filha tem 20 anos. 20 anos. E daí... Faz 20 anos isso, essa história. Aham. Aí eu fui sair de lá, falei pra... Não, gente, cheguei É, nela, o falei, ó, tô mundo de saindo. alongamento era ainda bem Aham. pequeno, bem desconhecido. Sim. Aí Era o Acho pó que os e o anos- gel, né? Anos Era. 2000 que começou alguma Chip. coisa assim de Aham. alongamento É. aqui. eu comecei a fazer 2000. alongamento em 2016. Me formei no YouTube. Ah, Sim, nossa, altos cursos. E daí eu fui pra minha casa e daí eu tinha já uma poltrona bonita e uma ciranda. Daí ali eu fui trabalhar. E eu ganhei muito dinheiro, tá, gente? Mas eu não sabia administrar. E ela Nossa. falava todo dia pra mim. Você não sabe administrar, Luciana. Você nunca vai sair disso aqui, ó. Ela falava, porque ela era uma excelente administradora. a do salão, a dona do salão. Aham. Uhum. Você não sabe administrar. Gente, a minha casa molhava toda dentro, não tinha telhado, a cliente ficava com o guarda-chuva. Chovia, alagava a minha casa, era uma tragédia. Você pegava o dinheiro e torrava tudo. Moía. Ui. Eu moía. E era só, não tava nem aí, vamos gastar, vamos comprar Não, e até roupa. porque toda a necessidade que você passou, a escassez de não É. ter. Vocês levam Aí pra isso. você. Nossa, eu tenho isso aqui, eu quero gastar antes que eu perca, né? Aham. É porque Aí- a escassez é o medo de alguém roubar, né? É. Então eu não vou colocar no banco porque o banco vai me roubar com não sei o quê, ou alguém vai me pegar e vai me tirar esse dinheiro. Então eu tô com o dinheiro aqui. Se eu deixar em casa, no colchão, não sei aonde, num cofre, vão entrar aqui, vão me roubar. Então o que, que eu vou fazer? Eu vou torrar. Eu vou gastar. calças. E aí, primeiras- e aí você nunca tem dinheiro, você nunca tá preparada pro imprevisto. Não- Comprar Veio o calças. veio o imprevisto, você tá na lama. Gente, eu gastava. E Eu os lembro maridos Tem ficam fluxo de perdidos, caixa, né? tipo. eu Gasta tinha uma tudo. loja, gente, que eu comprava. A minha filha só ia lá e pegava as roupas que ela queria, o sapato, o que ela queria. Eu lembro que chegou um dia que eu fui lá pagar. Quanto que eu dei? 3 mil. Meu Deus, Meu pensa. Deus. Pegando assim. Descontrolada, Era tipo Janaína. descontrola, bem louca. Eu falei assim, não, gente, misericórdia, vamos parar com essa palhaçada, porque É. eu ganhava. Essa é pé e mão tradicional, tá? Não tá tradicional. Nem Não tava esqueça com alongamento ainda. Você tava Não. faturando o quê? Uns 4, 5, você acha? Eu sei lá, eu nunca Nem somei. sabe. Nunca fiz as contas. Bom, pelo que você tá gastando em roupa, eu você sabia vai o que eu ser- gastava. Ninguém tá interessado no que entrava, tá interessado no que sai. Entendi. Aí o que aconteceu? Eu tinha, dentro do meu espaço, eu tinha uma lojinha, gente. Eu vendia perfume importado, eu vendia joias, eu vendia relógios, eu vendia. Ah, você era empreendedora já ali eu também. era. Gente, eu Ah. vendo gelo para esquimó. Eu sou vendedora. Eu vendia tudo que você imaginar. Sempre vendi. Eu tinha, não tinha máquina de cartão. Caderninho ali, né? Nossa. A Lu levou um tombo. Tombinho assim. Eu somei por cima, deu mais de 70 mil. De Meu tombo? Deus. Nas vendas das coisas? Mas como? O que aconteceu? Eu fechei o espaço e fui pro norte, que o meu marido tinha arrumado um trabalho lá.
E todas as minhas clientes que estavam comigo há mais de 10 anos, comprando fixo, pagando todo mês certinho, o que você acha que aconteceu? Você foi, elas não te pagaram mais. Ninguém Claro. pagou. Ela foi embora mesmo? Só que eu ia ficar lá um período muito curto e ninguém sabia. Eu fui lá para trabalhar um período, para ele trabalhar, e eu ia voltar. Ninguém sabia disso. Achou que eu tinha ido, que eu não ia voltar. Gente, nesse intervalo, eu fui para uma casa, acabou estragando todos os meus... Voltei com uma mesinha de manicure que um amigo meu fez, a minha primeira mesa. Amigo. Ele e a esposa dele são meus amigos. E a minha cadeira. Botei no caminhão e voltei. Cheguei, postei. Estou de volta, galera. Nunca recebi esse dinheiro, tá? Também, e perdeu todas as Não, com o clientes. suspense que você fez, percebi. Nunca recebi. E perdeu todas as clientes também. Ficaram tudo Perdeu as em clientes Você do vai dinheiro. receber, né? É que nem emprestar Povo aí, ó. dinheiro, né? Emprestar dinheiro. Sim, Você perde o amigo, mas... perde tudo. Só que daí assim, cheguei não tinha nada, né? Não tinha nada. Essa minha amiga, esposa desse rapaz, foi lá, me deu uma cama pra eu dormir, porque eu não tinha. Ele é marceneiro. Mas teu marido ficou lá ou voltou junto? Voltou junto, né? Porque também tomou no nariz, né? Junto comigo. Aí, esse marceneiro que me... A história das minhas unhas vai vir aí. Dos alongamentos. Dessa unha aqui, ó. Ah, isso aí. Ele foi e tinha um resto de material lá, ele fez pra mim. Ele não me chama de Lu, ele me chama de outro nome. Fez pra mim um guarda-roupinha. Foi lá em casa levar. Ele falou assim, ó, Lu. Ele me chama de Medeiros. Ó, Medeiros, eu vim trazer aqui pra tu, depois a gente negocia. Esse homem, ele não dá bom dia pra ninguém. Sabe aquela pessoa, você chega lá, o que você precisa? Jeitão, né? Não tem. São meus amigos, minha família. Eu falo que a minha família é Marani. Te amo, tá, Marani? Coração pra Marani, com as unhas e tudo. Amo, ela sabe quanto que eu amo ela. Ela é minha irmã que Deus me deu. Que legal. Amo demais da conta. E daí eu comecei, né? Essa é aquela tua grande amiga que você fala? É aquela. Ah, essa aí. Aquela que chorou, que eu chorei, que nós choramos, todo mundo chorou. Agora junto. estamos Ah, tá. entendendo a É, história. Marani. Marani. Show. Marani, parabéns, Marani. É tipo que nem o Giovanni. É, ó, dá até uma coisa ruim, assim. Gente, ele fez essa mesinha pra mim, porque eu não tinha mesa, né? Eu atendia na ciranda. E eu comecei a fazer alongamento e tudo. E eu tinha as unhas cotoquinha, menos... Ruída, eu, Romeu. ruída. Aí um dia eu cheguei lá e pedi pra ele que eu queria uma mesa, assim. Eu contei pra Jaque, né? Que eu quero, ó. Cheguei lá e falei, ó, seu Rafael, eu quero que você faça assim e assim, com Maiorzona. gavetinha e não sei o quê. Porque daí eu já tava assim, empreendedora, né? Aí Vou ele fazer sua mão agora, alongamento. Aí ele foi e falou assim, o que você faz? Eu falei, oxe, pergunta besta, eu sou manicure. Não. O que você faz? Eu falei, sou manicure. Aí ele falou assim, você vai num salão que o cabeleireiro tem um cabelo horrível? Você vai se você chegar na porta, você vê o cabelo, você não vai entrar. Dentista com os dentes amarelos. Nutricionista cheinha, você não Cheinha. vai. Ele falou, você olha pra mim, ó, cheio de pó. Eu sou marceneiro. Você não passa credibilidade. Você não tinha nada de unha, tudo Não ruído. tinha unha. Tudo ruído, tudo acabado. Ele Olha tava certo. a visão Ele tava- dele, Aham. cara. Tava Falou pra muito mim, certo do que Você ele não falou. passa credibilidade. Eu falei, pois você vai ver que a partir de hoje eu vou fazer minhas unhas. Aí eu comecei a fazer umas unhas basiquinhas. Eu falei pra Jaque, onde eu chegava, todo mundo, que lindo. você Alongamentos, fazendo os faz- alongamentos. É, você faz alongamento? Faço. Qual o primeiro alongamento que você fez nessa época? Horrível. Era uma tip assim, toda marcada. Eu tenho ela Ai, meu salva. Deus, bem duras, chip, né? chip com gel? Com gel. Com gel. Aquele do potinho assim que é escrito em azul. Aham, eu Nossa, sei da... IBD, não é IPT? Uma coisa Não. assim? BD? Lina. Da Lina. Nossa, Lina! é pior ainda. Lina, nós vamos processar você pela trauma que você causou em nós. Menina que ponhava assim na cabine e caiu o dedo. Nossa. Será que A existe cabine- esse Lina ainda? Existe? Ana. Existe Existe, essa meninas, peste. Lina ainda? Esse. E tinha um outro que era IPB, uma coisa assim. IBD. IBD? O IBD. Esse eu não IBD cheguei eu a- achava, tipo assim, era o nível hard na minha época, Era entendeu? o Tipo, melhor que o melhor Lina. de todos. Não, tinha Lirió também.
Lirió. Nossa, não, mas Lirió. Mas Lirió ainda... Esse eu não sei. Aham. Esse eu já não sei. opino, esse Não, eu não esse eu não opino. conheci. Da fase da Jana, eu lembro de Celina. O Que comprou até aquele motorzinho de Celina. Meu Deus do céu, parecia uma bitorneira, né? Eu usava aquele motor. Trepidava inteira. Eu assim. tinha o motor, ele fazia assim, ó, quando encostava em algum Ele lugar, ele rolava aqui, travava. Ele travava, ele Pensava, parava de rodar. Ele rodava o dedo. pensava o que que a Jana tá rompendo lá embaixo? O chão? Será que ela tá rompendo? Horrível. Esse motor aí? Gente, nós somos rompendo? guerreiras, né, cara? Meu Deus. Mas- Ó, o motorzinho, aquela caneta rosa. Tu lixava uma mão, aí guardava ele lá porque ele já morria, aí lixava o resto na outra. Não, esquentava, né? Que você não conseguia nem segurar a caneta de tanto que Era. esquentava a potência dele. Nem tinha potência, coitado. Não dava conta na lixa manual. E daí você falava assim, meu Deus do céu. Esses dias eu postei uma foto, o Silvio falou assim, procura essas mulheres aí, dá um alongamento pra elas. Eu falo a mesma coisa. Ele falou, eu falei, É. Deus me livre, elas não podem nem sonhar. E eu já me Tem bato. que fazer um mutirão, porque, cara, se elas ficarem na pior fase nossa, elas mereciam uma unha Mas eu bonita, tenho... digna. Né, você acredita que eu tenho uma coitada? Esses dias eu postei. Uma coisa- Eu postei, gente, a ponta da tia Neia. Eu postei, Tia oh, meu Deus, que dó da tia Neia, ela merece Beijo, um tia troféu. Neia. Beijo, tia Neia. Foi guerreira? Durcineia, que dó de tu. Eu postei, gente, que pecado. E a Durcineia, gente, ó, ela é guerreirona, porque a Durcineia nunca me processou, porque eu gerei dermatite de contato nela. Olha Tua cliente? É, usando esse gel podre. Hum. Sério, ela nunca contou pra ninguém, gente. Que legal. Não, mas as Tá. clientes É, que estão isso no é início, legal. elas... Ah, Mas é porque elas veem a Podia dedicação. ter queimado, Comigo né? também Feito um aconteceu. escândalo. só com aqueles dedos podres da coitada que ela não conseguia lavar louça, ela não conseguia fazer nada. Imagina. Ficou. Ela tá comigo 17 anos. É tua cliente ainda. É, e a filha dela, Calorininha, minha Calorina. Gente, eu vi ela nascer, eu vi ela crescer, eu faço os dedinhos 17 dela. anos, né? Olha, Imagina. pensa, Desde legal. que ela tinha 3 aninhos, ela ia no salão, sentava, falava que queria fazer as fozinhas na mãozinha. Ai, que Ela ia com a delícia. avó, daí a avó faleceu. E levou a mãe dela que ruía as unhas, que é a tia Neia. A gente chama de tia Neia. E ela faz alongamento ainda, normal? Não, ela não pode. Ah, não porque pode fazer por causa da Eu não dermatite. entendo muito. Da dermatite, né? Ah, Ah, Uma vez com alergia. faz gel? Gel também não? mas sabe Nada. que algumas deram e não, uma vez só e nunca mais. Mas, ó, deu? quando ela quebra alguma unha, eu faço acrílico de boa. É o gel, no caso, né? É o gel. Ah, é o gel, acrílico que você faz. Às Alonga- vezes quebra alguma unha dela assim, eu Ah. remendo com acrílico, fica bonitinha, fica lá até cair. Não dá nada. Não dá nada. É o fica gel. É o gel. Alguma coisa ali do No- gel. No gel, na Aham. composição que dá o... Mas Mas eu tinha umas A clientes bem fibra também parceiras, dá assim, muito, sim. né? As pessoas Mas acabam com hoje fibra. ela ruía a unha, tá? Hoje a unha dela é igual a da Jaque, assim, natural, gente. Ah, com o tempo A também. unha com o dela, processo, né? sabe? Mas ela tá comigo, né? Uma vida, gente. A A minha gente também tem um é natural. casamento, Sim, 17 anos, né? né? Gente, eu tenho clientes que estão comigo esse período, desde que eu comprei a minha casa, que foi essa novela, estão comigo até lá. E daí, assim, ai, mas você... Por que você não arruma? Por que você não se formou na enfermagem, Lu? Meu Deus, você gastou um dinheirão e agora você tem que arrumar um emprego que pelo menos você ganhe uns R$1.500. Porque eu tenho pena de você, que você é manicure. Tenho pena de você, coitada. Por quê? Quando as pessoas... Eu falei pra Jaque que eu comecei a reformar minha casa tem séculos, né? Que a gente não termina nunca. Reforma eterna. Aí, eu comecei a mexer na minha casa, eu fiz um acordo com meu marido. Eu falei assim, eu vou pagar todo o material. Você se vira com o pedreiro. Com a prestação de serviço. E eu vou com o Aham. material. E eu compro o material. Gente, a minha casa molhava inteira dentro. Inteira, tinha. Mas por que, Lu? Telhado, era aquelas telhas antigas, de E- barro. Hum, Minha casa era muito antiga. Eu sem comprei- forro? Tinha forro, não? Tinha forro, Tinha forro. mas era de madeira. Tinha cupim, não tinha forro. Era só cupim, gente. Você dormia nos cupim caindo em cima, assim. Era uma casa, de muito madeira, antiga. né? Antiga. Sabe assim, a minha casa era aquelas casinhas da Coab, que era 3 por 3, assim. Uhum. Sim, Sabe? sim, quadradinha e tal. Aham. Eu tinha muito terreno, mas a casa era minúscula. Hum. Aí eu falei assim, vou reformar minha casa, porque todo aquele dinheiro que eu gastava à toa, hoje eu vou focar nisso. Porque quando eu perdi tudo, eu não fui trabalhar de graça para pagar? De graça não, né, Então, gente? Porque foi sim. descontado no que eu devia. Aham. O que é certo é certo. Eu fui trabalhar lá para pagar, não foi? Trabalhei na loja, paguei toda a minha dívida, saí de cabeça erguida, não devo nada para ninguém, posso sair na rua, entendeu? Quem ficou me devendo, se acerta depois com Deus. Sim, É sim, sim. verdade. Isso aí é um problema seu. Você vai olhar Vai em mim e colher, você vai né? saber que você me deve. Nossa, não Sim. consegue olhar. Não consegue. Não, Não olha. consegue, a pessoa vai atravessar, ela desvia. Uhum, não devo nada pra ninguém. Saio de cabeça erguida. Uhum.
Aí eu falei, falei pro Silvio, falei assim, você deve, você paga. Então, por que a gente não consegue guardar esse dinheiro? Gente, a gente tinha um Uno, ele tinha um caso amoroso com o guincho. A gente ia pra igreja, eu de salto alto todo elegante, empurrando aquele Uno de lá de chuva. Ah, tinha ninguém um merece, carro. né, cara? É. Eu falava assim, eu brigava com Deus, eu falava, meu Deus, que vida. Não mereço isso, não. Tem que Não. chegar um momento que você tem que ficar, tipo, inconformada. Não Aham. aceito isso, Não, eu não viver dessa aceito. forma. Gente, a gente foi comprar um Gol, bater no Gol do PT. Nossa. Meu Deus. Daí você pensa, não, Não dá. Não vai pra Vamos ficar com o Uno. Não tem aquele cara lá, aquele negócio. Melhor empurrando, né? perdeu o gol e perdeu o Uno. Falei, Perdeu tudo. rapaz, tá Se certo deu PT, isso. já era. Sim, o ferro. Rapaz, tá certo isso. Não tá certo. Aí eu falei, quer saber? Vamos, a partir do momento que eu voltei, eu falei pro Silvio, eu quero priorizar a minha vida agora. Eu vou trabalhar e eu vou reformar essa casa. Gente, e foi luta. E foi trabalhar. E vamos trabalhar e vamos reformar. Eu troquei todo o telhado da minha casa. E telhado não é barato, né? Falei pra Jaque. Telhado não é barato, a gente sabe disso. É. E a cobertura é caro. Porque como que eu ia reformar embaixo se o telhado tava... Sim. Poxa, O ia comprar... principal que Tinha protege, que ser né? em cima, né? O principal, Sim, né? tá certo. Como é que eu vou... Gente, como que você vai pôr móvel lá dentro se tá molhando? Meu Deus. Os móveis me deu tudo inchado, parecia um sapo. Tudo aqueles móveis de lojinha ali. Tudo danado. Já estavam vocês já virando quase um sapo lá dentro também. Não, gente, misericórdia, era um brejo. Era um brejo. Gente, minha casa era 1 metro mais pra baixo do que a rua. Teve que aterrar tudo aquilo. Meu Era um Deus. banhado. E vamos trabalhar. Aí o Silvio saiu de uma empresa, pegou um acerto, ergueu a edícula lá no fundo. Falei, agora a gente vai. Ó, fez até ridícula, né? Já queria, já. Vamos meter Já o estavam louco. em outro nível já. Ah, Aham, e fomos. que legal. E daí eu tinha a minha portinha ali na frente. Quando eu subi pra lá, que eu voltei, né? Quebrei toda a minha, que eu tinha a sala de jantar e a sala, que era a minha sala lá da TV. Quebrei tudo, montei todo o meu espaço. Fiz o meu banheiro do jeito que eu queria, que é bem grande, tem tudo lá para as clientes, que daí eu já coloquei uma pia para autoclave, que eu não show. tinha, Uhum. né? O quarto que era da minha filha, que ela foi embora, né? A bonita. Agora é o estúdio dela, que daí ela trabalha junto comigo, né, ainda. Ela montou o estúdio dela separadinho, tem a portinha. Ela que trabalha entra com o quê? cílios. Ah, com cílios. Cílios e sobrancelha. Legal. Ganhou um prêmio agora internacional. Ai, que legal. Aham. Que legal, Vamos reconhecimento. seguir ela. Tá toda, sabe, se achando, porque ela... Ai, que né? legal. Agora ela já é instrutora. Que idade dela? Tá com 20? 20, vai fazer 20 agora, dia 10. É, mas ela seguindo, meu neném. ela segue você como exemplo, ela vai chegar Sim. muito Eu longe. lembro da mensagem que ela me mandou aquele dia lá em Curitiba. Aham. Ela tava toda orgulhosa. E... Ah, ela é assim, Que bom. Sabe, eu Presente de Deus presente pra você. de Deus. Minha filha é a razão de eu estar viva. Que É a legal, única razão de eu estar viva até hoje. que legal. E fui quebrando e fui, sabe, mudando e colocamos janela, tudo, a parte da frente é inteiro de vidro, né? Porque daí eu preciso de visão, eu preciso de claridade. Aí fica mais bonita a fachada Aham. também, né? Até para as pessoas também Ver. verem. A fachada é importante, né? Eu ia falar Observem isso, rainhas. O visual, a né? fachada, as pessoas transitam, olham para dentro, vê lá a luz, vê o espaço, vê cliente, né? As pessoas têm o desejo, então é muito legal fazer, né? Você tem a condição de fazer uma fachada de vidro, né? Fica Sim, algo bem fica. comercial, né? É. Não sei se lá no teu é assim, Jaque. Não. É que às vezes é uma reforma, e também é uma reforma. Não, e a casa que eu moro hoje é alugada, então Ah, daí não. É que ela vai quebrar. Entendi. Não dá pra não dá fazer. pra quebrar. Não vale a Não pena. deve investir numa coisa que nem é tua, né? Não. Exatamente. O Não. próximo foco é ter algo meu pra poder, Logo, Sim. né? Se Amém. programar financeiramente pra Sim. chegar lá, né? pra chegar lá. Não, e eu quebrei tudo mesmo. E daí, onde era o meu espaço ali que eu mostrei pra você, que eu tinha feito lustre, tudo, rebaixado, forro de gesso, o Silvio montou a barbearia dele. Ah, ele montou uma barbearia daí. Sim, aí ele continuou trabalhando CLT, né? Ele é mecânico. E começou estilo você também na área da beleza, aos fazendo pouquinhos. uns Fez curso, fazendo uns... tudo, e daí ele à noite. atende lá na frente como barbeiro. Ai, que legal. Não fez Massa. a saída pra rua ainda, porque como ele não fica o dia todo, daí acaba, né? As pessoas vão lá perguntar e não tem ninguém atendendo. Ah, Aí ele atende depois do horário, com agendamento, e nos sábados. Nossa, e quanto tempo que ele gente. entrou na parte da... O ano passado. Ah, ano recente ainda, bem Aham, o ano recente. passado, no começo do ano, ele resolveu. E tem clientes tuas que às vezes o marido vai lá com ele?
Não. Não, porque a chega gente a ainda ter. não acabou, sabe, só Divulgando o assim, pessoal, né? o Entendi. pessoal que trabalha com ele e da academia que ele frequenta. Entendi. Porque ele é fitness, eu não, Ah, entendi. né? Aí eles vão lá com ele. Mas assim, todo toda a reforma, tudo isso eu fiz depois que eu perdi o meu espaço, voltei lá do norte, paguei todas as dívidas, que eu fiquei mais ou menos uns 3 anos pagando, tá, gente? Isso foi em 3 anos pagando as dívidas, porque eu ganhava muito pouco, né? Aí fui fazer enfermagem, né? Porque a gente tem essas loucuras. Fui fazer enfermagem depois Tá desses aqui, 3... né? Meu futuro, tipo, né? Sim, A porque eu enfermagem. preciso ter uma formação, né? Sim. Porque eu não tenho. É porque as pessoas falam isso, né? Você precisa ser Aham. formado. Você é formado no quê? Mas o que que você faz, né? Agora eu olho assim e falo assim, eu sou instrutora internacional, minha filha. Presta atenção. Você acorda mesmo. Beijo no Me ombro. respeita. Tá, e daí quando que o acrílico e o alongamento entrou na vida de vocês, assim, tipo, o que foi? 2016. 2016. Que eu vi uma live de Janaína Rodrigues. Não era live, eu nem lembro. Acho que eu entrei no YouTube e vi você fazer algo. Foi alguma Nossa. coisa. Então que devia eu ser vi. algum lançamento no YouTube, então. Foi. Mas você assistiu da live? Assistiu? Assisti. Era ao vivo? Eu não lembro onde que era. Eu sei que foi em 2016. nossa. Eu tenho as unhas bem lindas ali, Que legal. guardada. E comecei a fazer. Comprei aquela cabine que tinha as lâmpadas assim. Nossa. Que foi dessa minha Lembro amiga que dessa. tem esmalteria. Que ela me vendeu. Meu Deus do céu. Olha, Adriana, tu me faz cada coisa. E comprei. E ela me incentivava. Ela não pode fazer porque ela tem lúpus, né? Mas ela falava, vai lá, amiga, faz. Vai dar certo. Que legal. Vai dar certo, mas vai dar certo. Vai dar certo. E esse meu amigo marceneiro, ele fez todos os móveis da minha casa, tá, gente? Que top, Todos cara. os móveis da minha casa. Todas as minhas mesas de atendimento, é ele que faz. Ah, Já quero o contato. Ele é maravilhoso. É. Ah, é? Maravilhoso.